Suspiro do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um láparo que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça trata forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. A seguir, assistiremos à apresentação do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio. Bom dia. Bom dia, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas. Em nome do senhor, eu cumprimento as lideranças do agronegócio presentes aqui, meus colegas do Ministério, ex-ministros, parlamentares, corpo diplomático, bom dia a todos. Estamos aqui para anunciar o Plano Safra da safra 2019-20. Vamos lá, por favor. O montante de crédito rural que a gente deve contar na próxima safra é de 222,7 bilhões, sendo 169,3 para investimento e 53 para custeio e 53,4 para investimento. É um número equivalente ao que foi anunciado na safra passada. Mas, se vocês avaliarem com cuidado, poderão ver que é um número substancialmente superior ao que deve ser aplicado, até o final do mês de junho, quando acaba a safra. Para o PRONAF, nós estamos prevendo um substancial incremento de recursos para o custeio, 21%. E aqui tem uma grande novidade, uma coisa inédita. O PRONAF vai estar prevendo agora a possibilidade de financiar moradias rurais.
Isso foi uma coisa conversada com o setor, foi trazida para nós pelo secretário de Agricultura Familiar e Cooperativa do Ministério, Fernando Schanck, aqui presente, meu colega. O produtor pode decidir aonde investir. Ele tem recurso para investimento em propriedade e ele não podia optar por investir em movimentos, em melhorias na sua moradia. Agora vai poder. Estamos prevendo aí 500 milhões de reais para esse destino. Para o Pronamp, é o maior aumento que nós estamos tendo de recursos, 28,5% no custeio e 77% no investimento. Aqui tem que ser destacado que esse programa atende tanto o médio produtor quanto aquele pequeno produtor que, por um motivo ou outro, não tem acesso ao Pronaf. Temos produtores que são pequenos, mas não têm a declaração de aptidão ao Pronaf. Esse produtor pode ser muito bem atendido por esse programa, que ainda conta com taxa de juros para financiamento de custeio de 6% ao ano, uma taxa ainda bastante favorável, tendo em conta a realidade brasileira. Vamos lá. Esses quadros, que vão estar disponíveis ainda aqui em alguns minutos para os senhores na internet, e um folder que nós vamos distribuir aqui, estão detalhando os programas com os volumes de recursos e os prazos e as taxas de juros. Nós conseguimos manter condições adequadas para diversas modalidades de financiamento. A gente conseguiu também manter uma taxa diferenciada no Pronaf para a produção de alimentos, 3% ao ano. E essa taxa também é aplicada para financiar os investimentos estruturantes para a propriedade. Por exemplo, recuperação de área degradada, recuperação de pastagens, melhoria do solo e armazenagem. Para os programas de investimento, tem um aumento substancial de recursos para o produtor poder investir nas melhorias da sua propriedade e no seu sistema de produção. Isso foi muito conversado também previamente com várias lideranças, com parlamentares, representantes do setor. Eu não estou vendo aqui o ex-ministro Neri Geller. Por exemplo, aqui estamos privilegiando a questão de correção de solo, recuperação de áreas degradadas. São investimentos que fazem o produtor, que fazem a produção dele ficar mais resiliente aos efeitos do clima, aguentar mais períodos de seca e garantir que ele tenha renda ao final do ano. Aqui também estão, com taxas de juros mais baixas que os demais, investimentos na produção animal, irrigação, armazenamento e inovações. Então, esse tipo de investimento segue sendo prioritário nesse Plano Safra. Uma novidade aqui, e aqui eu cumprimento meu colega Jorge Seife Júnior, daqui ao meu lado, que é definitivamente o setor de pesca e aquicultura foi incorporado ao Plano Safra. Existiam algumas dúvidas, não. Pescador, aquicultor, é tratado igual agricultor. E uma novidade aqui é a questão do financiamento. Obrigado, Jorge. Ainda não acabou. A novidade aqui é a questão do financiamento para comercialização. Nós temos que fixar preços de referência para permitir que empresas que adquirem pescado de pescadores, de aquicultores, possam se financiar a juros do crédito rural, como fazem empresas de outros segmentos. Aqui, talvez, as maiores novidades desse plano. Nós estamos aí para soltar uma série de medidas que vão aprimorar a legislação para atacar o financiamento privado. O futuro da política agrícola, ministro Paulo Guedes, aponta para uma participação maior privada nos financiamentos, sem precisar de subvenção pública. Nós estamos trabalhando para isso, com grande ajuda da sua equipe. Nós estamos mexendo na legislação da CPR e para poder permitir o acesso aos recursos externos, via emissão de CRAS e CDCA no exterior. Isso é um anseio antigo do setor, que a gente espera poder ver rodando daqui a pouco. Uma outra mudança importante é a questão do patrimônio de afetação. O produtor vai ficar autorizado a apresentar parte de seu patrimônio para garantir empréstimo e financiamentos. A gente espera com isso que ele possa simplificar o acesso a recursos, simplificar e ampliar o acesso a financiamentos e, no fim das contas, no fim do dia, baratear esse financiamento para ele. O mesmo objetivo tem o Fundo de Aval Fraterno, que os produtores possam acessar as linhas existentes, em especial aquelas linhas destinadas à renegociação de dívidas. E, por fim, uma medida também importante, que é a extensão, isso vai valer para a próxima safra, não para o outro Plano Safra, a extensão do acesso dos recursos equalizados pelo Tesouro Nacional para todos os bancos que operam no crédito rural. Essa deve ser uma medida importante, senhora ministra, para a gente poder baixar os chamados spreads bancários. Um outro pilar forte desse plano Safra é a ênfase na gestão de risco rural. Nós estamos agora, o presidente já anunciou esse número lá em Ribeirão Preto, destinando 1 bilhão para subvenção ao prêmio de seguro rural. Nesse slide e no folder...
senhores poderão ver uma simulação feita pela competente equipe lá do Pedro Loyola, que dirige o Departamento de Gestão de Risco Rural do Ministério. O que pode ser feito com esse bilhão? Nós podemos mais que dobrar, bastante mais do que dobrar o seguro que está aí na praça. Mais de 200 mil apólices, proteger mais de 40 bilhões em produção, né, e atingir uma área assegurada de praticamente 16 milhões de hectares. Ainda sobre gestão de risco, nós estamos trabalhando para dar uma coordenação em todos os programas. Nós temos programa de seguro rural, temos Proagro, temos Proagro da agricultura familiar e temos Garantia Safra. Estamos trabalhando para reestruturar esses programas, em especial Garantia Safra, para poder manter ele como importante mecanismo de garantia de renda para a população do semiárido, né? Nesse momento, o programa conta com essa dotação orçamentária de 468 milhões, o que, somado aos recursos dos estados, dos municípios e dos próprios produtores, dá para atender 1.300.000 produtores na região. Ainda por fim, e já indo para finalmente, é a questão ainda sobre a gestão de risco. A gente está assinando, hoje o presidente da República deve assinar esse decreto, que está formalizando o zoneamento agrícola de risco climático. Isso é uma ferramenta que alguns conhecem, ferramenta fundamental para o seguro, ferramenta técnica que dá condição para as seguradoras quantificarem o risco e precificarem seus prêmios. E nesse momento, quem tiver curiosidade já pode baixar na loja de aplicativos do Android o aplicativo Plantio Certo, desenvolvido pela equipe da Embrapa Informática Pecuária, cuja chefe Silvia está aqui, agradeço. Eu agradeço, o setor agradece. Torna o dado do zoneamento muito amigável e muito acessível para todo mundo que estiver interessado. Por fim, o apoio à comercialização para os nossos tradicionais instrumentos da política de garantia de preços mínimos. Os valores estão presentes. Destaco aí um substancial aumento para 1 bilhão, hoje são 600 milhões, para 1 bilhão na conta que financia os programas de equalização de preços. Os conhecidos são o PEP, o PEP e o PROP, para o próximo Plano Safra. Por fim, eu peço licença de gastar mais um minutinho para agradecer as pessoas que nos ajudaram muito a trabalhar nisso. A equipe do Ministério da Economia, na pessoa do Rogério Boeire, do Francisco Erismar, da Política Econômica, do Adriano, do Rafael Brigolin e do Lucas, lá do Tesouro, do Banco Central, a equipe lá do Cláudio Filgueira, do Zé Luiz, João Ferrari, o Carlos Anata, trabalharam muito nisso, estão trabalhando ainda para nos ajudar no seguro. Agradeço o envolvimento das entidades representativas, na pessoa do Bruno, da CNA, Bruno Luque. Agradeço enormemente a equipe da Secretaria de Política Agrícola, especialmente o Wilson Vaz, que eu não estou vendo aqui, que é o diretor que cuida disso, Antônio Moraes, Zé Henrique, Pedro Loyola, Silvio Farnese, José Ângelo, Luiz Rangel, o Maurício e a Luciana. E, finalmente, agradeço a senhora, ministra, pela confiança. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Márcio Lopes de Freitas. Opa! Bagunça, presidente, desculpe. Obrigado. Esse é o nosso presidente. Muito bom dia. Eu quero cumprimentar o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu agradecê-lo pela gentileza de um desastrado aqui. Eu quero cumprimentar o senhor vice-presidente da República, general Milton Mourão. Quero cumprimentar Onyx Lorenzoni, ministro Onyx. Eu quero cumprimentar de uma maneira muito especial o Eduardo Sampaio Marques e parabenizá-lo e toda a equipe do Ministério da Agricultura pela construção desse plano, Eduardo. E de uma maneira mais especial ainda, meus cumprimentos a essa gigante chamada Tereza Cristina, essa ministra fantástica.
senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas, ministros, a quem eu saúdo a todos. As primeiras palavras de quem tem a responsabilidade de estar aqui representando o setor agropecuário brasileiro, em nome de tantas entidades que tão bem representam, como a CNA, as entidades específicas setoriais, eu venho aqui, sem dúvida nenhuma, presidente da República, apresentar as primeiras palavras de gratidão, de agradecimento mesmo, ao governo federal. Nós sabemos o esforço que tem sido dedicar este Plano Safra e construir no momento onde se busca equilíbrio fiscal, onde o caixa está baixo, onde as dificuldades são muito grandes. Então, em primeiro lugar, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento do seu governo pelo esforço. É também fundamental lembrar aqui, presidente, do nosso agricultor e do esforço que a agricultura brasileira tem feito, a agropecuária brasileira tem feito, em cada um dos rincões desse Brasil, em diversos setores, pelo bem desse Brasil. Nós vivemos uma agricultura, ministro Paulo Guedes, de nova geração, porque temos um agricultor de nova geração, com visão de futuro, com visão de patriotismo e responsabilidade com o nosso país. E esse agricultor tem que ser lembrado e homenageado, e eu tenho uma honra muito grande de estar aqui representando ele. E esse agricultor tem tido a capacidade, nos últimos anos, de passar por cima dos problemas, de ter uma resiliência extraordinária. E a prova mais clara disso, presidente Bolsonaro, é os números da Conab que saíram a semana passada. E, mais uma vez, nós estamos batendo aí outro recorde. Quase 240 milhões de toneladas de grãos. Que, na realidade, é muito mais. Se somarmos, isso é só grãos, se somarmos as carnes, se somarmos o leite, se somarmos tudo que se produz na agropecuária brasileira, dá para começar a falar, ministra Tereza, em 1 bilhão de toneladas. Então, é muito mais que esses agricultores fazem. E é essa agricultura de nova geração que tem feito isso, presidente. Essa agricultura também reconhece, e quando eu falo da gratidão, reconhece no seu governo o esforço. E vou dar um número do índice de confiança do agronegócio. Um índice que a gente vem desenvolvendo há 6 anos, OCB e Fiesp, e que mede o grau de satisfação e de entusiasmo dos agricultores antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Pela primeira vez nesses 6 anos, presidente, esse índice superou os 70%. 79% de reconhecimento da agricultura brasileira ao seu governo. Esse índice, nesses 6 anos, nunca ultrapassou 40%. Sempre havia uma desconfiança e um temor. Então, isso mostra a confiança do setor que o senhor conquistou e o seu governo tem conquistado e cultivado. É também, não podemos deixar aqui de destacar, o notável papel protagonista do Brasil em relação à segurança alimentar mundial. Nós temos a obrigação, e o agricultor sabe que tem a obrigação, de cuidar da alimentação dos brasileiros e também cuidar da crescente demanda por alimentos no mundo. Nessa empreitada global contra a fome, o Brasil é o principal protagonista, presidente. Nós teremos que crescer até 2027, sem dúvida nenhuma, 40% da nossa produção. E dá para fazer isso,
porque essa agricultura de nova geração sabe fazer agricultura de nova geração. Nós podemos fazer isso. Com o apoio e reconhecimento do governo, sem dúvida nenhuma, nós vamos bater mais essa meta. E vamos cumprir essa obrigação de tratar bem dos brasileiros e tratar bem também do mundo que precisa do alimento brasileiro. Tudo isso sendo feito ainda, presidente, não ocupando mais do que 30% da área do território nacional. Ou seja, dá para fazer agricultura, dá para fazer melhoria, dá para trabalhar mais, produzir mais e preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente e da sustentabilidade, que muita gente fala, mas nós fazemos. E estamos fazendo bem feito. Eu posso garantir, presidente, que todo esse crescimento, essa pujança, esse ânimo e a resiliência do agricultor brasileiro é possível pelos próprios esforços, mas sem o crédito rural adequado, sem um plano safra adequado, dificilmente nós teríamos a força e a energia para fazer tudo isso. Afinal de contas, nós temos uma indústria moderna, tecnológica, capaz de gerar resultados, mas é uma indústria a céu aberto. E numa indústria a céu aberto, nós precisamos de algum tipo de incentivo. Então, um programa de crédito rural, com certeza é importante para a agropecuária, ministro Paulo Guedes. E pode ter certeza que os custos fiscais deste programa, deste plano safra, serão muito menores do que os benefícios sociais e econômicos que o nosso país vai ter com esse investimento na nossa agricultura, na nossa agropecuária. Não posso deixar aqui de destacar também o papel do seguro rural. Esse crescimento, o maior da história, maior orçamento da história para seguro rural. Um claro objetivo, e eu ouvi isso do ministro Paulo Guedes também, além da ministra Tereza Cristina, de ir mitigando os riscos da atividade. Fundamental, e fica aqui a nossa gratidão e o reconhecimento. Para quem pratica a agropecuária, ter um seguro rural bem feito, que vá crescendo, que vai se solidificando, é fundamental para que a gente desempenhe um bom papel. Cabe aqui o reconhecimento também, presidente, do Congresso Nacional, dessa valorosa bancada de parlamentares, que eu gostaria de citar todos aqui, amigos, mas eu cito em especial Alceu Moreira, nosso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e o Evair de Mello, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Em nome desses dois valorosos parlamentares, eu faço uma saudação a cada um dessa valorosa bancada parlamentar que tem compromisso com a agropecuária brasileira e com o cooperativismo. Senhor presidente, como esse é o primeiro plano agrícola, pecuário do seu governo, eu tenho a satisfação de registrar que ele atende às prioridades dos produtores rurais e cooperativas brasileiras. E expressar, em nome das entidades que representam o setor primário, que tiveram a sua voz reconhecida no processo de construção desse plano. Eu agradeço e muito todas as equipes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, do Banco Central e tantos outros que ajudaram a construir esse plano. Não poderia faltar nessa hora todo o nosso reconhecimento pelo trabalho da gigante Tereza Cristina, a quem devemos muito pelo incansável esforço na construção não só desse plano,
mas principalmente e além do trabalho em prol da abertura de mercados, da conservação e manutenção dos mercados, e vendendo e trabalhando magnificamente a imagem da qualidade da nossa agropecuária lá fora. A nossa gratidão, ministra Tereza Cristina. Senhor presidente, o senhor e todo o nosso país podem estar certos que o nosso setor continuará investindo. Queremos produzir sempre e mais, para benefício do nosso povo brasileiro e para atender a demanda dos alimentos do mundo todo. Desejo a cada um de nós uma ótima safra e desejo a todo o Brasil uma excelente colheita. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Presidente, que emoção. Eu achei que esse plano safra não ia sair desse jeito. Nasceu a criança. Eu quero cumprimentar aqui de maneira muito especial o nosso presidente da República, amigo dos produtores rurais, eu venho dizendo isso por onde eu passo nesse país. Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Cumprimentar também de maneira muito especial nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, nosso ministro-chefe da Casa Civil, meu amigo Onyx Lorenzoni. Cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem, junto ao Ministério, trabalhado incessantemente por essa classe produtora. Obrigado, Alceu, pela sua ajuda, pelo seu trabalho, tanto nos aconselhamentos quanto lá na Câmara dos Deputados. Queria também aqui cumprimentar a nossa senadora por Mato Grosso do Sul, né, minha amiga. Em seu nome, senadora, cumprimentar todos os senadores aqui presentes. Quero cumprimentar e mostrar a qualidade da equipe desse governo e como é que essa equipe trabalha em conjunto. Nós trabalhamos todos trocando ideias, é só uma equipe única. Olha aqui, todos os ministros, praticamente todos aqui, prestigiando o evento dos produtores rurais brasileiros. Quero cumprimentar, Márcio, você em seu nome, todo o setor produtivo do Brasil, setor cooperativo, né, e dizer da minha felicidade de você estar aqui hoje. Dr. João também não pôde estar, mas também mandou um abraço a todos, mas pela sua fala, pela sua experiência, representando aqui esse nosso setor tão pujante. Cumprimentar também aqui o ex-ministro Paulinelli, em seu nome, outros ex-ministros aqui presentes, os secretários estaduais, prefeitos, o corpo diplomático, as instituições financeiras, em nome do Banco do Brasil, esse parceiro da agricultura brasileira, a Caixa Econômica, que em breve também vai estar junto, cada vez mais junto com a agropecuária. Obrigado, Pedro. Né? Em breve nós teremos boas notícias, a imprensa, senhoras e senhores. E cumprimentar também de maneira muito especial a minha equipe aqui toda presente, doutor Sebastião da Embrapa, essa Embrapa guerreira, que sem ela talvez a gente não pudesse estar aqui anunciando também esse plano safra, e a safra passada, que nós achávamos que seria uma safra menor e que ela vem caminhando para ser talvez a maior safra dos últimos tempos. Ela ainda não está fechada, mas os números são muito animadores. Quando tomei posse como ministra há 6 meses, fiz questão de destacar que, depois de 2 décadas de separação, a família agropecuária brasileira estava ali reunida novamente.
Comemoramos, naquela ocasião, a volta dos pequenos agricultores ao Ministério, de onde haviam sido retirados, como se existissem caminhos diferentes e até antagônicos para a nossa agricultura. Foi graças à decisão sábia do presidente Jair Bolsonaro que conseguimos fazer isso, abrigar sob o mesmo teto pequenos, médios e grandes produtores rurais. Porque, assim como eu, o presidente tem a convicção de que todos são empreendedores, são parte de um mesmo negócio e podem se desenvolver em harmonia. Muito obrigado, senhor presidente, por essa mudança fundamental na nossa agricultura. Toda agricultura, independentemente do seu porte, desempenha papel importante para garantir a nossa segurança alimentar e de nossos 160 parceiros comerciais pelo mundo. Então, esta é a primeira vez, depois de muito tempo, que lançamos um único plano safra, fato que merece ser realçado. Temos, enfim, uma só agricultura alimentando com qualidade o Brasil e o mundo. Pela primeira vez, o Tesouro Nacional disponibilizou mais recursos para a subvenção ao Programa de Agricultura Familiar, o PRONAF, do que para os demais. São quase 5 bilhões para equalizar juros destinados a esse público, um valor recorde. As taxas de juros foram mantidas em níveis que permitem o adequado suporte ao homem do campo, de 3% a 4,6% ao ano para os pequenos, as menores do Plano Safra, de 6% ao ano para médios e para os pequenos que não se enquadram no PRONAF, e de 8% para os demais. Agradeço imensamente a equipe econômica, nas pessoas do ministro Paulo Guedes, meu amigo Paulo Guedes, que me fez uma surpresa. Ele me judiou de mim até o último minuto. Mas aí me ligou e disse: Tereza, 7,2. Eu falei: não, ministro. 9, não, ministro. Não, Tereza, você vai ter os 10 milhões. Muito obrigado, ministro Paulo Guedes. Quero agradecer também aqui de maneira muito especial o ministro Roberto Campos Neto, que foi incansável na procura, na busca da modernização de novos instrumentos para a nossa agricultura. Juntamente com a equipe do MAPA, todos foram incansáveis na elaboração desse plano, na busca de alternativas. Pois não é fácil, no quadro do aperto orçamentário que vivemos, obter grandes cifras que anunciamos hoje aqui. Agradeço também ao Congresso Nacional, que, numa demonstração de espírito público, rapidamente se uniu e se mobilizou para aprovar o crédito suplementar, também destinado a este Plano Safra. Meu muito obrigado aos colegas deputados e senadores, muitos aqui presentes. Reservamos, senhor presidente, 225,6 bilhões para o Plano Safra 2019-2020. Para o crédito rural, teremos 222,7 bilhões, sendo quase 170 bilhões para o custeio, comercialização e industrialização, e mais de 53 bilhões para investimentos. Sim, para investimentos. Mais um fato que demonstra o compromisso deste governo com o setor agropecuário brasileiro. Aumentam os recursos da agricultura de baixo carbono, o Plano ABC, programas de inovação tecnológica, irrigação, correção de solo, produção de leite, suínos e aves. O plano repercute a colheita de safra recorde de grãos em 2019, estimada pela Conab, por enquanto, em 238,9 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 4,9% em relação ao recorde anterior ocorrido na safra de 2017. E estamos falando apenas de grãos, não de frutas, de cana-de-açúcar, nem de outros produtos do setor agropecuário.
Se somarmos toda a produção agrícola, alcançamos mais de 1 bilhão, Márcio, de toneladas ao ano. Para guardar tanto alimento, estamos estimulando neste plano a construção de armazéns e silos em propriedades. Não se faz uma agricultura deste tamanho sem a cobertura dos riscos inerentes à atividade. Por isso também priorizamos a proteção às lavouras. Mais um número inédito, 1 bilhão para a subvenção ao seguro rural, mais do que o dobro do ano passado. Estimamos que a área assegurada alcance 15,6 milhões de hectares, com mais de 212 mil apólices e um total assegurado de 42 bilhões. O seguro da agricultura familiar e o Garantia Safra estarão mantidos, com recursos já assegurados. Tudo isso amparado por uma nova metodologia para avaliação do zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, que poderá ser consultado por meio de um aplicativo para celulares e tablets, o Plantio Certo, desenvolvido pela nossa Embrapa. O nosso esforço para atender a todos, procuramos novas ferramentas de crédito. São 55 bilhões para as LCAs. Agora também será possível que a CPR seja emitida com correção pela variação cambial, viabilizando assim a emissão do CRA e do CDCA no exterior. O objetivo é promover recursos para o setor a custos compatíveis sem subvenção. É este o caminho que, numa economia aberta, o crédito rural deverá trilhar nos próximos anos, ministro Paulo Guedes. Também criamos um fundo de aval fraterno para permitir que produtores acessem com mais facilidade as linhas de crédito para renegociação de dívidas. Outra medida importante também é autorizar que o produtor ofereça como garantia do seu financiamento parte da sua fazenda. Hoje só pode oferecer a propriedade inteira, o que causa grandes transtornos. Agradeço ao deputado Roberto Balestra, autor deste projeto de lei, no qual nos inspiramos para apresentar esta medida. Outra medida é a possibilidade de acesso ao mecanismo de equalização de taxas de juros a todas as instituições financeiras que operam com crédito rural. Essa iniciativa, espero, contribuirá para a redução dos spreads bancários no futuro. Agradeço também essa iniciativa do deputado Covatti Filho, atualmente secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, que trouxe esse tema ao debate no Parlamento. Senhor presidente, como o senhor pôde ver, nós pensamos muito para construir esse Plano Safra, e nós realmente pensamos muito nos pequenos produtores. Pela primeira vez, os recursos do Plano Safra poderão ser usados para a construção e reforma de moradias rurais. Foram destinados 500 milhões para esse fim. E também pensando nos pequenos produtores, não descuidamos da assistência técnica, que volta a ter financiamento com recursos do crédito rural. Não posso deixar de destacar duas áreas que também passaram a integrar o Ministério da Agricultura. Primeiramente, vou falar do Serviço Florestal Brasileiro. Tenho dito e repetido que o verdadeiro produtor rural preserva e cumpre o Código Florestal, ministro Ricardo Salles. Muito obrigado pela sua parceria com o agronegócio. Que faço questão de observar, está sendo apenas ajustado, não modificado ou desvirtuado. Neste Plano Safra, há financiamentos para recomposição de reserva legal e de áreas de proteção permanentes, as APPs. Eles são beneficiados com a segunda menor taxa desse plano, 5,25% ao ano. A segunda área reincorporada ao mapa, que também merece apoio, é a pesca e a aquicultura. Obrigado, meu amigo Jorge Seife, pelo seu entusiasmo por esse setor. Por meio de ajuste nas normas de crédito rural, pescadores foram equiparados a produtores rurais. As empresas de pescado passam a ter acesso ao crédito de comercialização,
graças à fixação de preços de referência para os produtores e produtos desta atividade. Senhor presidente, não conseguimos fazer tudo, mas caminhamos bastante nesses seus 6 primeiros meses de governo. Conto com meus colegas da esplanada para, por exemplo, melhorarmos a infraestrutura e a logística que levam nossas mercadorias para o mercado interno e externo. Conto também com a expansão dos nossos acordos comerciais, ministro Ernesto, com a ajuda do Itamaraty, para buscarmos novos mercados e conseguir manter aqueles que já temos. Ao buscar as condições que nos transformem cada vez mais na potência agrícola e ambiental que podemos ser, temos certeza de que trabalhamos não em favor de um único setor, mas em benefício de toda a sociedade brasileira. Pois investir na agropecuária é apostar na interiorização do desenvolvimento, na integração regional, na estabilidade econômica, na geração de emprego e renda, na segurança alimentar, no superávit da nossa balança comercial, enfim, na nossa prosperidade como nação. Muito obrigado. Quero agradecer aqui de maneira muito especial ao Marcos Montes, a todos os meus secretários, Colato, Jorge Seife, Orlando, Fernando, 2 Fernandos, doutor Sebastião, e a todos que integram essa equipe brilhante e operosa do Ministério da Agricultura. Um grande abraço a todos vocês. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Tereza Cristina foi mais rápida que o Onyx Lorenzoni. Meus senhores e minhas senhoras, eu quero primeiro agradecer a Deus por termos pessoas maravilhosas como todos vocês, alguns integrando o governo, outros na ponta da linha no setor de produção. É muito bom ter brasileiros que realmente trabalham, se empenham, se dedicam e, através dessa liberdade, conseguir fazer o Brasil melhor para todos nós. Primeiro, não fui eu quem indicou a Tereza Cristina para ser ministra. Foi essa bancada maravilhosa de parlamentares, deputados e senadores que integram o nosso parlamento. A sua indicação foi simplesmente excepcional para todos nós. Meu muito obrigado, Tereza Cristina. Meu muito obrigado a deputados e senadores que representam esse setor produtivo do campo. Eu estou vendo ali o jovem Seife Filho, mais feliz que pinto no lixo. Foi citado algumas vezes de forma bastante elogiosa, mas me permite puxar a brasa da minha sardinha. Quem indicou ele foi eu. E se me permite, fazer um testemunho aqui. Eu comecei em 2015 a andar pelo Brasil. No ano seguinte, alguém falou de um tal de Jorge Seife que investia em pesca lá em Santa Catarina. E eu entrei em contato com ele. Conversamos por longos minutos por telefone. E no final da conversa ele falou: me esqueça, só quero conversar contigo depois das eleições, porque até lá eu quero trabalhar para que você seja eleito, porque eu senti confiança em você. E nesse momento eu senti confiança nele também. E um contato futuro, depois das eleições, veio o velho Jorge Seife, com o teu garoto, filho do lado, e eu confesso, fiquei apaixonado pelo conhecimento desse jovem, que está realmente fazendo um trabalho excepcional no Ministério da Agricultura. Parabéns à família Seife,
Parabéns mais uma vez a Tereza Cristina e a todos nós por termos um secretário que realmente está revolucionando a pesca em nosso Brasil. Muitas pessoas aqui merecem ser citadas pelo trabalho que fizeram para que o Plano Safra pudesse ser anunciado no dia de hoje. Com toda certeza, eu esqueceria alguns, mas falo aqui do Alceu Moreira, da própria ministra, do nosso querido Rubem Novaes, presidente da Caixa Econômica Federal, também do nosso prezado Paulo Guedes, aquele homem durão assim, mas no final das contas sempre está ao lado do setor produtivo e presta um imenso trabalho para todos nós. E as inovações, como falaram aqui, a questão do crédito também para a construção e reforma de casas, parte desse recurso para a agricultura familiar, ou seja, tudo isso que foi falado aqui foi uma construção que passou por muita gente aqui. Eu fico muito feliz em estar à frente de um governo que todos se falam entre si. Aqui não há briga política, a briga apenas é para que cada um possa melhor servir o seu Brasil. E assim sendo, indo para o encerramento, eu quero fazer um apelo aqui aos deputados e senadores, nossos eternos aliados dentro da Câmara. O Senado e a Câmara vão discutir a questão do decreto das armas. A segurança no campo é uma coisa importantíssima e nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrer na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quão difícil é produzir nesse país. E a segurança tem que estar acima de tudo. Então, acredito em vocês que vão conversar com os demais colegas para que esses dois decretos não caiam. Afinal de contas, né, nós temos que confiar no próximo. Eu confio em vocês e vocês têm que confiar. Quem está do seu lado, quando se fala nessa questão tão importante que é a nossa segurança dentro de nossa propriedade. Bem, como eu não quero alongar, teria muito a falar com vocês, né? E eu só quero aqui agradecer a todos nesse momento aqui que foram responsáveis para a construção desse Plano Safra apresentado no dia de hoje. Ele é bom para cada um de nós, ele é bom para o Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia.